Fala pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pessoal, eu vou estar mostrando uma coisa que aconteceu aqui no meu canarinho com o filhote, tá? Serve até de alerta para vocês. Deixa eu pegar o filhote aqui para vocês verem. Esse danadinho. Cá. Pessoal, deixa eu posicionar. Olhem como é que está a patinha dele. Estão vendo aí? Deixa eu tentar esticar ela melhor, só um minuto. Deixa eu fixar. Ó, pessoal. Agora, estão vendo lá? O que foi que aconteceu, pessoal? Agora tá até melhor, porque eu já dei uma cuidada. Pessoal, essa pata ela estava totalmente coberta de fezes, ou seja, tinha uma bolinha. O que é que acontece? Os filhotes fazem cocô no ninho, e nesse mesmo cocô eles se deitam, tá? E o que é que aconteceu? Isso fez com que criasse uma bolinha e o dedão, que é aquele dedão que a gente faz para passar a anilha, ficou preso, inflamou e quase por pouco, tá vendo aqui, ó, meio toradinho, por pouco não torou o pezinho do filhote, tá? Então, pessoal, é uma dica que eu dou. Uma dica não, serve até de um alerta, que também pra mim é a primeira vez que aconteceu. Eu, a partir de hoje, o que é que eu vou fazer? Eu vou limpar o ninho, tá? Pra não correr mais esse risco. Serviu como exemplo, infelizmente aconteceu. E a perninha da anilha é essa aqui, ó. Tá vendo? Não tem nada a ver com a anilha não, tá? Pra não pensarem que foi a anilha errada, não. É a outra patinha dele, ó. Olha lá, ó, como é que tá. Entendeu, pessoal? Então agora eu vou limpar o ninho. Os filhotes nascer, vou tentando fazer a higienização do ninho. Não vou mais deixar não, tá? Porque, querendo ou não, eles vão se deitar em cima das fezes. E para não acontecer isso, estou tendo que ter um tratamento muito grande com ele. Vou passar pomada pelo menos 2 vezes por dia, uma de manhã, uma de noite, se possível 3, uma no intervalo de meio-dia, para ver se recupera a patinha desse filhote, tá? Normalmente se recupera, a gente cuida, ele fica com... Às vezes ele pode ficar mancando alguma coisa, mas normalmente se recupera, tá? Então é isso aí, pessoal. Vamos ter atenção no ninho agora, tá? Eu sei que muitos, inclusive eu achava, olha, o cocô tá cheio de fezes, isso significa que é o quê? Que é muito filhote no ninho. Mas nesse meu caso aqui, não ficou muito bom não, tá? Veja aí um filhotezinho de arlequim, filhote bonitinho, com esse probleminha aqui. Mas vamos cuidar dele e ver como vai ficar. Pessoal, deixa eu devolver o filhote aqui, e daqui a pouco eu vou dar novamente o cuidado nele. Pronto, vê lá, filhotão bonito. Deixa eu mostrar pra ver se não dá pra ver não. Pessoal, quem puder, pessoal, se inscrevam aí no canal, tá? Curtam, dê um like, porque o like é importante. Quem estiver gostando dos canais, deixa o like. Quem não quiser também, marque. E assim a gente vai construindo o canal, tá bom? Um abraço a todos, meus amigos. Fiquem com Deus.